tema deste módulo é Direitos Sociais. Olá, estamos iniciando nossa videoaula 4 para falarmos de direitos sociais. Os direitos sociais, são compreendidos como direitos fundamentais previstos na nossa Constituição, do artigo 6º ao 11. Os direitos sociais, eles apresentam como algumas normas que são impositivas ao Estado, haja vista que o papel do Estado para a efetivação dos direitos sociais é necessário. Entende-se que tais direitos são direitos considerados como de segunda geração, ou seja, direitos que visam garantir a igualdade entre os indivíduos. E para a existência da igualdade entre os indivíduos é fundamental o papel do Estado, uma vez que a atuação positiva do Estado ela vai permitir a diminuição da liberdade de alguns indivíduos para, assim, garantia da igualdade de outros. A igualdade ela é um dos fundamentos da noção estabelecida pelos direitos sociais, e esses direitos sociais eles são abordados de forma bem ampla pelo artigo 6º da Constituição, como, por exemplo, o direito à moradia, o direito à saúde, o direito à previdência social, a assistência aos desamparados. Todos esses direitos considerados como direitos sociais necessitam ali de um papel impositivo do Estado. Só que o Estado irá exercer esse papel mediante limitadores que são quais? O mínimo existencial e a reserva do possível, que abordaremos em tópicos mais à frente. Abordaremos agora sobre o tópico do Estado liberal ao Estado social. Aqui faremos toda uma análise sobre o contexto histórico dos direitos sociais presentes na nossa sociedade. Bom, inicialmente vamos abordar sobre o chamado Estado absolutista para falarmos de uma forma de Estado, de um Estado aplicado a uma época em que o poder do Estado ele era diretamente exercido pelo monarca e esse monarca exercia esse poder de forma ilimitada. A passagem do Estado absolutista até o Estado liberal ela é interessante. Por quê? Porque no Estado absolutista tínhamos lá um monarca que exercia o poder de forma ilimitada e as pessoas, os administrados, eles acabavam sendo prejudicados, eles perdiam muito de sua liberdade. Então, uma luta contra esse poder absolutista do Estado foi gerada mediante algumas revoluções, marcos para o Estado liberal, como a Revolução Americana, a Revolução Francesa, que acabaram levando à queda do Estado absolutista e passaram para o Estado liberal. Agora, no Estado liberal, estabeleceu-se uma noção de liberdade de forma bem importante, de forma bem enfática, de modo que a liberdade era o preceito fundamental para a existência entre os indivíduos. Só que essa liberdade exercida de forma desenfreada, sem um papel regulador, à época gerou um certo problema, especialmente quando nos remontamos ao craque da Bolsa de Nova York de 1929. Ali se estabeleceu um grande desgaste ao Estado mínimo liberal, pois o Estado mínimo liberal ele não intervia de nenhuma maneira nas relações relacionadas à noção econômica do Estado. Dizia-se que o Estado, naquela época, ele tinha um papel somente de garantir a soberania interna e soberania internacional, né? Bom, do Estado liberal, com aquele desgaste da Bolsa de Nova York de 1929, passou-se para uma noção de Estado social, aquela noção do chamado welfare state, o Estado do bem-estar social. Bom, essa noção ela foi estabelecida de modo a limitar um pouco a liberdade dos indivíduos e aumentar o protagonismo do Estado agora para a garantia dos direitos de igualdade. Esses direitos de igualdade que são o fulcro dos direitos sociais. Bom, o Estado social ele passou a prevalecer na sociedade, né, nos estados contemporâneos, e essa noção de Estado social ela foi sendo levada também a um desgaste até a noção atual que nós temos do chamado Estado regulador, como muitos chamam de Estado neoliberal também. Estado neoliberal é um termo que muitas vezes é utilizado de forma depreciativa. Mas o termo correto, mais adequado a ser utilizado aqui seria o termo Estado regulador, em que nós temos agora um equilíbrio entre os direitos de liberdade e os direitos de igualdade. E a noção do Estado regulador é de manter esse equilíbrio, e esse equilíbrio faz parte da noção de direitos sociais. Até mesmo se percebermos o artigo 1º, inciso 4 da Constituição Federal, ao estabelecer sobre os princípios fundamentais, sobre os fundamentos da República Federativa do Brasil, fala dos fundamentos da livre iniciativa e dos valores sociais do trabalho. Essa noção ela é interessante. Por quê? Porque ali nós trazemos um equilíbrio entre a liberdade e a igualdade, que é
fruto do nosso atual, na nossa atual noção de Estado democrático de direito. Quanto ao tópico mínimo existencial e reserva do possível, o que faz importante lembrar aquela noção atual de Estado democrático de direito, em que nós temos a prevalência dos direitos sociais, né, em detrimento à lei da chamada liberdade. Como eu disse para vocês no tópico passado, a liberdade e a igualdade ela deve ser mantida em relações de equilíbrio. Quando eu trato dos direitos sociais, deve-se haver ali um papel mais existente do Estado, um papel mais forte do Estado em detrimento da liberdade. Isso é natural. Por quê? Porque os direitos sociais visam garantir a igualdade. E a igualdade, para ser garantida, deve haver o quê? Uma prejudicialidade à liberdade. Então, quando nos tratamos dos chamados direitos sociais, os direitos relacionados à alimentação, saúde, transporte, todos esses direitos, eles estão sendo exercidos em detrimento da liberdade, mas lembrando sempre que a noção atual de Estado Democrático de Direito nos remonta o chamado equilíbrio entre esses dois direitos, tá? Bom, a noção garantida de igualdade pela nossa Constituição Federal, como eu disse para vocês, necessita de um papel mais impositivo do Estado. E o Estado, então, ele deve nos prestar os direitos relacionados à igualdade. Só que aí surge um determinado questionamento. O Estado, ele é o responsável por nos garantir os direitos sociais, mas existe uma limitação para essa responsabilidade. Como assim? Nós entendemos hoje sobre dois aspectos importantes, dois institutos, que são o da reserva do possível e o do mínimo existencial. A reserva do possível, ela se refere à real condição estrutural que o Estado tem para nos fornecer os direitos sociais. Sabemos que o Estado deve nos promover os direitos sociais, mas para que ele possa promovê-los, é necessário que ele tenha uma condição estrutural suficiente para tal. Essa é a reserva do possível. Já o mínimo existencial está do outro lado, em que se estabelece o mínimo necessário para a condição digna a nós administrados. Então, o Estado ele deve nos prestar um mínimo, desde que esse mínimo esteja dentro da chamada reserva do possível. Essa noção ela é interessante e muitas vezes ela é levantada em questões judiciais. Existe uma concepção atual de judicialização da política em que nós entendemos da seguinte maneira: o Estado, que é o responsável por nos prestar direitos sociais, muitas vezes ele não presta a contento. E isso acaba gerando uma insatisfação dos administrados que buscam o poder judiciário para que efetive essa prestação praticada pelo Estado. Mas é o seguinte, será que o Estado ele realmente tem condição de efetivar esses direitos sociais? O que se é analisado pelo Poder Judiciário é simplesmente essa relação entre a reserva do possível e o mínimo existencial. Muitas vezes entende-se o quê? O Poder Judiciário entende que o Estado deve prestar pelo menos o mínimo existencial. Só que muitas vezes não se verifica a reserva do possível. Então, esse equilíbrio entre os institutos é fundamental para o papel do Estado, para o papel do Poder Judiciário, para nós administrados. Por quê? Porque o equilíbrio entre a reserva do possível e o mínimo existencial é o que nos proporciona a aplicação efetiva dos direitos sociais. Uma problemática presente hoje nas relações tanto do Poder Judiciário quanto relações sociais é a chamada judicialização da saúde. A judicialização da saúde ela é exercida mediante a ineficácia do Estado, muitas vezes, em nos prestar o direito à saúde, que é um dos direitos sociais elencados no artigo 6º da nossa Constituição. Bom, como tratamos de aspectos envolvendo a saúde, é um aspecto muito presente na nossa sociedade e, infelizmente, a existência da aplicação do direito à saúde é ainda muito deficitário, isso gera uma grande demanda judicial e essa é uma grande problemática que nós encontramos hoje. Por quê? Porque a judicialização da saúde, ela tenta impor ao Estado o papel de garantir o direito à saúde a todos os indivíduos. Só que muitas vezes, quando há a judicialização da saúde, isso acaba sendo em detrimento do direito de outros indivíduos. Como assim? Porque a maior parte das demandas quanto à judicialização da saúde é em questão de leitos de UTI, a exemplo. E muitas vezes, familiares com todo o direito legítimo de pleitear sobre um leito de UTI, briga judicialmente para a garantia disso. Pede ao Poder Judiciário a garantia desse leito de UTI, por exemplo. Só que muitas vezes a garantia desse leito de UTI pode ser efetivada pelo Poder Judiciário,
mas em detrimento de outras pessoas, como já aconteceram vários casos que até foram alarmados pela imprensa. A questão é, o Poder Judiciário ele pode se abster de decidir em relação à saúde? Sabemos que pelo panorama constitucional não. Por quê? Porque o artigo 5º, inciso 35 diz que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluído da apreciação do Poder Judiciário. Ou seja, toda demanda judicial deve ser julgada pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem um dever de julgar, mas o papel do Poder Judiciário, muitas vezes, ele não, ao ser exercido, não observa bem a chamada reserva do possível. Será que tem o Estado a condição necessária suficiente para a manutenção daquele mínimo existencial aos indivíduos? Essa é a problemática. O papel do Poder Judiciário, muitas vezes, pode levar ali um déficit fiscal gigantesco ao Estado. Inclusive, um estudo realizado recentemente pelo CNJ, pelo INSPE, Instituto de Pesquisa do CNJ, feito em 2018, estabeleceu que as demandas de 2008 a 2017 sobre judicialização da política aumentaram em 130% no Brasil. Ou seja, há uma presença muito grande de demandas no Poder Judiciário em relação à judicialização da política, e a problemática de tudo isso está onde? Está nesse papel de que o Estado é obrigado a exercer, e esse papel que o Estado juiz, o Poder Judiciário é obrigado a exercer, pode muitas vezes prejudicar o direito de outros. Essa é uma problemática existente quanto à judicialização da política. Tratamos primeiramente da existência dos direitos sociais mediante um panorama histórico, tratamos também sobre os panoramas do mínimo existencial e da reserva do possível e falamos sobre o tópico específico da judicialização da saúde, que é um grande problema que a nossa sociedade hoje enfrenta. A noção estabelecida sobre os direitos sociais, como eu disse a vocês anteriormente, ela necessita de uma atuação impositiva do Estado. O Estado deve atuar para garantir os direitos sociais, que são aqueles voltados à igualdade, que muitas vezes são exercidos em detrimento da própria liberdade dos indivíduos. Isso é normal para o panorama constitucional atual. Mas a problemática é porque o Estado deve prestar esses direitos sociais, mas existe um negocinho chamado de reserva do possível, que é o quê? A real condição estrutural do Estado na manutenção, na efetivação desses direitos sociais. Sendo essa reserva do possível exercida pelo Estado, na garantia de pelo menos o mínimo existencial. E quando esse mínimo existencial ele parece desfavorável, o que é que os indivíduos fazem com toda a legitimidade? Buscam o Poder Judiciário para a efetivação desses direitos. Aí nós chamamos a chamada judicialização da política. Um dos aspectos da judicialização da política que leva hoje a um grande problema social é a judicialização da saúde, em que se pede ao Poder Judiciário a efetivação de demandas voltadas à saúde, mas percebe-se que essas demandas voltadas à saúde, elas geram uma grande problemática. Por quê? Porque podem acabar interferindo em direito de outras pessoas que já estavam ali sendo atendidas. Essa noção é uma noção problemática da nossa sociedade que o Poder Judiciário tem tentado resolver, observando sempre o mínimo existencial e a reserva do possível, sempre para garantir ali o direito a indivíduos que não sejam de forma em detrimento a direito de outros indivíduos. Mas lembrando, a judicialização da saúde deve ser exercida voltada ao mínimo existencial, mas dentro da reserva do possível. Essa é a lógica adotada pelos tribunais na atualidade.